Hoje a gente vai continuar aqui fazendo a CPU, a gente vai implementar uma instrução move. A gente vai projetar uma instrução que pega um dado de algum lugar e joga em outro lugar. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Douglas Diniz, para quem está me conhecendo agora, e hoje aqui vou continuar aí o vídeo anterior, né? A gente vai projetar uma instrução move. Todas as CPUs praticamente que eu conheço assim tem instruções move, né? Porque é uma das mais usadas, que serve para poder jogar dados de um lado para o outro, assim, né? De um registrador para outro registrador, da memória para a CPU, da CPU para a memória e assim por diante, né? Então hoje eu vou mostrar como que funciona, né? Coloquei aqui vários tipos de move pra gente falar um pouco sobre essa instrução aqui, mas no futuro eu vou fazer um vídeo específico do assembly dessa instrução, na hora que eu entrar no assembly, né? Mas hoje aqui é só um overview para conseguir projetar essa instrução na CPU, né? Então essa instrução aqui, ó, move D0 D1. Eu tô usando aqui o Mega Drive como exemplo, né? A CPU 68000, que tem instruções de move. Lá no Super Nintendo, as instruções chamam load, que é a mesma coisa. Esses nomes variam de CPU para CPU, né? Mas eu vou entrar nessa parte aí mais pra frente. Aqui, vamos considerar o move aqui, né? Então o que essa instrução tá fazendo? Move D0, D1. Ela tá pegando o conteúdo do D0, do registrador D0, e jogando no registrador D1. Ou seja, tá apagando o que tá no D1 e copiando o D0 pro D1. Simples, né? Lembra que eu falei no passado que no Mega Drive a gente pode fazer assim, né? Ponto B para copiar só um byte, ponto W ou ponto L para fazer 16 bits ou 32, né? Mas vou deixar só move aqui para simplificar, né? O conceito é o mesmo. Aqui, ó, outro exemplo da mesma instrução. Aqui eu coloquei ponto W, porque eu tô copiando 16 bits, onde esse número aqui que está em azul é um imediato. Isso a gente usa muito em assembly. O que é um imediato? É um número que a gente coloca dentro da própria instrução. Não é um dado que está em um registrador ou uma posição de memória. A gente coloca o dado na própria instrução, que nem aqui, ó, move, eu quero copiar esse dado bruto aqui, esse 40F5, eu quero jogar esse número dentro do D0, eu quero apagar o que está no D0 nos primeiros 16 bits, né, porque é um ponto W, ou seja, o que está naqueles 16 bits vai ser apagado e no lugar vai ficar esse 40F5. Simples, né? Tô jogando aqui no D0 esse número aqui. O detalhe aqui é que isso aqui é um imediato, né? Naquele vídeo passado que eu falei sobre instruções, deu uma geral assim, né? Eu mostrei essa figura aqui, né? Mostrando como que é o formato binário da instrução move na CPU 68000. Lá naquele vídeo eu tinha citado sobre o opcode, esse size, o destination e o source aqui. Aí no caso, quando tem um imediato, que é aquele número lá 40F5 que eu mostrei aqui, né? Esse número aqui, ele fica depois da instrução aqui, ó. Tem mais 16 bits. Além desses 16 bits da instrução, tem outros 16 bits para guardar esse imediato. Então a CPU, a hora que ela vai decodificar essa instrução, pelos bits aqui do source aqui, ele sabe que é um imediato. Então ele sabe que tem que ir lá buscar mais 16 bits, ou 32, né, se for ponto L, para pegar mais bytes ali, né? Eu tinha citado que nem sempre as instruções são só 16 bits. Podem ser mais se tiverem dados extras ali, né, como imediatos, endereços, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Tá, então isso aqui é uma segunda forma de fazer o move. Tem uma outra aqui, ó. Essa instrução aqui que ela tá fazendo, tá pegando o conteúdo do D0 e jogando no endereço de memória 104E. Então aqui eu tô pegando um valor que tá em um registrador, aí indo lá na memória. A CPU não sabe se isso aqui tá na memória RAM, tá no cartucho, sei lá onde que tá, né, no chip de som. A CPU não sabe disso, né? Ela vai colocar no barramento lá de endereços esse valor aqui, ó. 000010-4E. Então naqueles 24 bits de endereço lá do barramento, que já citei em vídeos passados, vai estar esse endereço aqui. Aí no barramento de dados vai estar o conteúdo do D0, certo? Simples também, né? Um detalhe aqui, não sei se vocês perceberam, ó, no Mega Drive, o formato é fonte destino. Então a gente vai jogar o conteúdo do D0, que é a fonte, para esse endereço aqui que é o destino. Aqui também, né? Esse imediato aqui é a fonte e o destino é o D0. Aqui a fonte é o D0, o destino é o D1. Só que aqui na instrução no binário é invertido, né? Destination e source. Mas na prática a gente nunca vai ficar mexendo com o binário aqui, né? A não ser que a gente for fazer um emulador, né? Mas não é o caso. No assembly
a gente vai trabalhar com esse formato aqui, que é os mnemônicos que chamam, né? Vou explicar mais pra frente isso aí. Tá, vamos passar aqui. Outro formato. A gente vai jogar um imediato, que é esse 1, 2, 3, 4, em hexa, né? Hexa tem esse formatinho aqui, ó. Joguinho da velha, dólar. Aí lembra que eu citei no passado que no Mega Drive, a CPU lá tem 8 registradores de dados e 8 de endereços? Esses de endereços guardam endereços, né? Então a gente pode usar eles para fazer move também, né? Então eu quero pegar o imediato, o valor 1, 2, 3, 4 e jogar no endereço de memória que está guardado no endereço no registrador A1. Então o A1 tem um endereço, porque ele é um registrador de endereços, né? Então a gente vai lá nesse endereço que está guardado no A1 e vai colocar lá o valor 1, 2, 3, 4. E vai jogar 16 bits porque é ponto W, né? Se fosse ponto L seria 32, se fosse ponto B seria só 1 byte, né? E assim por diante. Outro formato, quase igual esse aqui, só que em vez de ser um imediato aqui em cima, né? Aqui é o conteúdo de um registrador. Mais simples ainda, né? Esse aqui é mais complexo. Isso aqui a gente vai pegar lá no endereço que está guardado no A0. O A0 tem um endereço, né? Porque ele é um registrador de endereços. Então a gente vai lá nesse endereço, vai pegar 16 bits, porque é ponto W, e vai jogar lá no endereço que está no A1. Então a gente vai copiar de memória para memória, certo? Vai pegar um 16 bits que está numa posição de memória e vai jogar em outro lugar na memória. Não vai ficar dentro da CPU em algum registrador, né? Vai pegar de memória para memória. Algumas CPUs não suportam esse formato aqui. O Super Nintendo, por exemplo, não suporta a CPU lá, né? O 65C816. Se a gente quiser copiar um dado de uma posição de memória para outra posição de memória, a gente tem que primeiro guardar para um registrador, depois pegar esse registrador e guardar nessa outra posição de memória. Então tem que ter um passo a mais ali, né? Intermediário. Mas o 68000 suporta isso, né? Outro exemplo aqui, ó. É igual ao anterior, só que a gente colocou esse número 28 na frente. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a gente está fazendo um offset a partir daquele endereço. O que é um offset? É uma posição relativa. A gente está num lugar. Esse 28 seriam 28 bytes para frente. Então o D0, vamos supor que ele é o início de alguma coisa. Então a gente quer ir lá na posição 28 a partir desse início, né? Pegar lá 16 bits e jogar no A1, no endereço que está no A1. Então ele vai somar o 28 com o valor que está no A0, né? O endereço que está no A0. Esse outro aqui é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Por exemplo, eu quero pegar o valor que está no D3 e jogar lá no A1, só que no offset 42. Então A1 seria o começo de alguma coisa, a gente vai jogar esse D3 42 casas para frente, né? Eu vou falar todas essas questões aqui, como esses modos de endereçamento, né? Que chamam todos esses formatos aqui, são modos de endereçamentos diferentes, né? Então eu vou falar isso aqui no futuro com bastante detalhes, né? Porque é importante saber o que a CPU suporta. Tá, então a gente vai projetar essa instrução aqui, só que eu não vou fazer todos os casos, senão vai ficar muito complexo e demorado, né? No vídeo passado a gente tinha parado aqui, né? A gente tinha feito uma instrução de soma, né? De lógica aritmética, né? Onde a gente só usou a ALU. Então se a gente fazer uma soma, por exemplo, de 2 registradores, essa CPUzinha aqui já suporta essa instrução, né? Sai os 2 registradores aqui, soma na ALU, e o resultado volta aqui para ser gravado, né? Tá, só que agora a gente vai fazer uma instrução de move. E como eu mostrei, a gente pode pegar dados da memória ou jogar dados na memória. Na RAM, na memória de save, na memória de vídeo, de som, né? Então a gente tem que ter aquele bloquinho que eu mostrei num vídeo passado lá que eu falei de componentes. A gente vai ter que colocar aquele bloquinho de memória aqui, né? Então vou colocar ele agora. Tá, coloquei aqui, ó. Só adicionei aqui na ALU, na saída da ALU, que no momento aqui tava só voltando aqui para trás aqui, né? Agora eu coloquei aqui também entrando nessa unidade de memória. Essa unidade de memória, ela tem o endereço e o dado, né? Se a gente for escrever alguma coisa na memória, a gente vai ter que colocar aqui o endereço da onde a gente quer gravar, o dado que a gente vai gravar, e aqui tem aquele main read e main write, né? No caso, se for uma gravação, a gente vai ativar o main write. Agora, se for uma leitura, aí esse dados aqui, essa entrada aqui não considera, né? Porque a gente vai usar só o endereço de onde vai ler um dado, a gente vai ativar o main read, aí o dado lá da memória vai sair aqui, né? Nesse dados lidos aqui, né? Do outro lado aqui, né? Acho que não sei se tampou aí, mas tem o main read e o main write aqui, né? Lembrar que tem a fotinha minha aqui da câmera aqui. Tá. Então vamos fazer uma instrução, ó, que é essa daqui, ó. Essa primeira, D0 para D1, ou seja, de um registrador de dados para outro registrador de dados. Ou pode ser de endereço também.
Essa instrução específica nem precisaria desse bloco de memória, porque a gente não vai usar memória, né? A gente vai copiar de um registrador para outro. Então a CPU antiga já suportava essa instrução, né? Por exemplo, D0 pro D1. A gente pode colocar aqui nesse reg leitura 1 aqui, né, na entrada, vai ser aqui o D0, por exemplo. Aí esse reg leitura 2 pode ser qualquer lixo. Aí vai sair o D0 aqui, vai sair aqui um outro registrador qualquer, né? Porque depende do que tá aqui nesse reg leitura 2 aqui. Mas aí a gente tem uma operação da ALO que pode dizer o seguinte, ó, apenas copie o valor que está nesse barramento de cima aqui, ó, para saída, não faz conta nenhuma. Só joga o que está aqui nessa barramento de cima para cá e desconsidere esse de baixo. Pode ser uma opção para ALO, né? Ou o contrário também, né? Só passa o que está no de baixo e desconsidera o de cima. Aí a ALO vira um multiplexador normal, né? Então, vamos supor que o D0 sai aqui. Aí aqui no próximo ciclo de clock, no último ciclo de clock lá, né? Aí aqui nesse reg escrita vai ficar o D1, né? O D0 tá no reg leitura, o D1 tá no reg escrita. Aí, na hora que o D0 sair aqui no final aqui, vai passar pela ALO, vai voltar aqui e vai entrar aqui nesse dados, o valor do D0, né? Aí nesse último ciclo de clock da instrução ocorre a gravação. Tá, isso aqui não muda muito do que a gente fez no vídeo anterior, né? Mas vamos pegar então uma instrução agora que usa a memória. Vamos pegar essa daqui, ó. Vamos colocar o valor de um registrador em algum lugar da memória apontada pelo registrador A1 ou qualquer um de endereços ali, né? Então o que acontece, né? Aqui nesse barramentinho de endereços aqui, ó, endereço aqui que vai entrar na memória, tem que entrar o valor do A1, nesse exemplo que eu dei aqui, né? Ou qualquer outro de endereço. Vamos supor que é o A1. Então tem que entrar o A1 aqui, né? Ou seja, tem que sair daqui, aqui ou aqui tem que sair o A1. Certo? Então aqui no reg leitura, a gente pode colocar o valor do reg, o valor que corresponde ao A1. Tem 8 de dados e 8 de endereços, né? Vamos colocar aqui o valor do A1. Então aqui vai sair lá o endereço que está no A1, certo? Para CPU não importa, tanto os de dados quanto os de endereço são 32 bits, né? Então para CPU não importa, são bits ali, né? Então aqui vamos supor que aqui está entrando então o A0 e no reg leitura 2 está o D3, que aqui foi o D3 pro A1, né? Desculpa, o A1, né? Então aqui no reg leitura 1 tá o A1 e aqui no reg leitura 2 tá o D3, certo? Então vai sair aqui, na saída aqui do bloquinho de registradores, o A1 e aqui o D3, certo? Só que vamos fazer a ALO passar o A0 direto, ou seja, desconsiderar esse barramento de baixo aqui onde tá o D3. Então o A1, opa, tô com A0 na cabeça, o A1 vai passar para cá, né? Agora tem que pegar o D3 e jogar nesse barramento de dados aqui da unidade de memória, né? Então vamos puxar um fio aqui, ó, um barramento daqui para cá. Vou fazer isso agora. Beleza, ó. Puxei aqui então, né, um barramento aqui que sai dos registradores aqui para cá, para a unidade de memória. Beleza, então agora vai funcionar, né? Porque se a gente fizer agora essa instrução move D3 pro A1 lá, o endereço que tá no A1, o A1 vai vir para cá, o A1 vai entrar aqui no barramento de endereços aqui, né? E o D3, o valor do D3 vai vir aqui e vai entrar na parte de dados. Aí o controlador, para essa instrução, nesse ciclo de clock, vai ativar o main write. Ou seja, a gente vai gravar no endereço que está no A1 o valor do D3, certo? Aí esses dados lidos aqui, para essa instrução não faz sentido porque ela termina aqui, né? Para que a gente fazer essa gravação aqui com o main write aqui, a instrução acabou, né? Porque ela só grava lá na memória, né? Uma vez que gravou, acabou a instrução. Então, esses dados lidos aqui no final é só para uma leitura, né? Que não foi o caso dessa instrução. Tá, então a gente já expandiu um pouquinho aqui, né? Agora já tá suportando esse tipo de move, né? Vamos fazer mais um move agora aqui. Ó, fiz o contrário agora, né? A gente fez pro D3, do D3 pro A1, vamos fazer pro A1, do A1 pro D3. O contrário, agora a gente vai fazer uma leitura então aqui, né? Mesma coisa, a gente vai colocar aqui no reg leitura 1 o A1, então o A1 vai sair aqui em cima, né? Certo? E o D3 vai ter que vir aqui pro reg escrita. Então por enquanto ele não vai ser usado, vai ser usado lá nos próximos ciclos de clock, não nesses primeiros agora aqui, né? Então por enquanto o A1 tá aqui. Vai sair o A1 aqui nesse barramento de baixo não importa, porque a gente vai fazer a ALO passar o A1 direto aqui. Aí o A1 vai entrar aqui na unidade de memória, esse barramento de endereços, certo? Aí a gente vai vir, vai ativar, a CPU, né, no caso, vai ativar esse main read, porque ele vai ler desse endereço. Depois que leu, o valor que estava nesse endereço que está no A1 vai sair aqui nesse dados lidos, certo? Agora a gente vai ter que pegar esses dados lidos aqui e jogar aqui
nessa entrada dados aqui dos registradores. Que a gente vai gravar no D3 agora, né? Esse dado que veio da memória, né? Só que por enquanto, ó, tá entrando nesse dados apenas o que saiu da halo aqui, né? Do vídeo anterior que a gente fez, né? Só que a gente vai ter que colocar aqui também esse dados lidos. Então vai ter que ter aqui um multiplexador que vai selecionar ou um ou outro. Ou a saída da halo ou a saída da memória, aqui do bloquinho de memória. Então vou colocar esse multiplexador aqui. Pronto, coloquei. Então agora, ó, a hora que sai da memória aqui, o dado vem e agora entra num multiplexador aqui para selecionar se é a saída da halo ou da memória. Então aquela instrução add, end que a gente fez no vídeo anterior tem que continuar funcionando, né? Então agora aqui, ó, tem mais esse pino regData que vai selecionar qual dos valores a gente vai gravar nos registradores aqui, né? No caso, se for um add, aí esse bloco controlador... Ixi, faltou aqui o regData aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui. Coloquei aqui, né, o regData aqui. Então o controlador tem que saber que para uma add, end, shor, aquelas instruções lá aritméticas, né, tem que deixar passar a saída da halo. Mas se for um move, aí tem que deixar passar a saída da memória aqui, né? Então o controlador fica mais complicado, né, mais complexo, quanto mais instruções e modos ali a gente for adicionando, né? Tem mais pinos de controle. Tá, vamos tentar fazer mais um modo então agora aqui para finalizar esse vídeo, né? Qual modo aqui? Vamos escolher um aqui. Vou escolher esse modo aqui, ó. A gente vai pegar um registrador, no caso aqui o D3, e vai jogar lá para a memória no endereço A1 com offset de 42. Ou seja, na posição que está no A1 mais 42, né? Como que a gente consegue adicionar essa lógica aqui na CPU? No caso aqui, ó, esse 42 é um imediato ali, é um número que na instrução aqui ele teria mais um byte pelo menos aqui na frente contendo esse número, né? Provavelmente mais 16 bits ali, né? Porque o barramento do Mega Drive é 16 bits. Tá, então esse 42 aqui faz parte da instrução, os bits de expansão ali, né? Vamos dizer assim. Tá, então a gente vai ter que pegar aqui, ó, colocar... Como que era mesmo aqui? A1, né? Aqui no reg leitura 1, a gente vai ter que colocar aqui o valor do A1 aqui, né? Do número do A1, certo? Para sair o A1, o endereço que tá no A1 aqui na saída aqui do bloquinho, né? Aí a gente vai ter que pegar e somar no valor do A1 esse número 42 para dar o resultado do endereço final que a gente vai gravar o valor do D3, né? Então o endereço final é o número que está no A1 mais 42, certo? Então a gente tem que fazer uma soma, né? Então a gente pode usar a halo para fazer essa soma. O A1 já está saindo aqui, né? Então a gente vai ter que jogar aqui nesse barramento de baixo esse 42. Só que esse 42 não é um registrador, então não vai sair daqui, né? Então a gente tem que enganchar aqui mais um barramento aqui que conecta aqui, que sai aqui da instrução, né? Porque esse 42 faz parte da instrução. Então a gente vai ter que puxar aqui um barramento conectando aqui, né? Vai ter que ter um multiplexador que vai selecionar se vai entrar na halo ou o valor do registrador aqui de baixo ou esses bits da instrução, né? Então eu vou colocar essa lógica agora. Coloquei. Ó, o que eu fiz? Eu puxei aqui do barramento da instrução aqui, puxei um barramentinho aqui que está entrando nesse multiplexador. Nesse multiplexador está entrando a saída do bloquinho de registradores e esse barramentinho da instrução aqui, né? Que no caso contém esse 42 aí, né? Mas pode ser 16 ou 32 bits, né? Dependendo da instrução. Mas por enquanto vamos considerar que seja esse 42 aí, né? Da instrução. Mas vamos supor que seja 16 bits isso aqui, né? Tá, então para essa instrução aqui, ó, D3, 42 A1. A gente vai ter que jogar aqui então o A1 aqui, né? O número do registrador A1. Aí o A1 vai sair aqui em cima. Aí por esse barramento aqui vai vir esse 42 que vai entrar aqui nesse multiplexador. Aí o controlador tem que saber nesse halo operandi aqui, tem que saber para essa instrução, né, qual selecionar. Então na hora que a CPU decodificar essa instrução, ela vai ter que ver, opa, é um move, mas tem aqui um offset que a gente vai ter que somar com a 1, né? Então, ele vai selecionar esse halo operandi aqui para ser o valor correto para deixar passar o 42 aqui, né? E não o que está vindo aqui desse bloquinho de registradores. Aí vai entrar aqui, ó, esse 42 aqui na halo.
coloquei com uma cor diferente azul aqui pra diferenciar, né? Porque assim, azul aqui tá passando por cima, né? Não tá conectando, tá passando por cima aqui, né? Então pra não ficar tudo com a mesma cor, eu mudei a cor aqui, né? Pra instrução passada lá daquele move que eu fiz lá, né? Continuar funcionando, né? Eu tô adicionando coisas, mas as instruções anteriores estão funcionando ainda, né? Não pode quebrar o que eu já fiz, né? Então vai entrar o 42 aqui em cima vai estar o A1. Aí no halo, na operação da halo, a gente vai fazer uma soma. Então a halo vai somar o conteúdo do A1 com esse 42, vai dar o endereço final que vai entrar aqui no bloco de memória, certo? E como a instrução é um D3 para esse endereço aí, aqui no reg leitura 2 vai ter que vir o número do D3, né? Então aqui vai estar o A1, aqui vai estar o D3, só que aqui na saída, esse D3 que tá saindo aqui, ó, não é ele que vai entrar na halo. O que vai entrar na halo é o 42. Só que o D3 vai passar por cima aqui e vai entrar aqui no bloquinho de memória. Aí vai funcionar, né? Aí a gente vai gravar naquele endereço A1 mais 42 o valor do D3. Aí a instrução acaba por aí. Bom, por hoje eu vou parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? Aí no próximo vídeo eu vou fazer o projeto de uma instrução de branch ou jump, né? Que a gente vai pular de um endereço para outro, né? Aí eu vou parar por aqui essa parte de construção de CPU porque já deu para entender, né? Mas eu vou fazer essa parte de jump que é legal para poder entender algumas coisas, né? Se você tá gostando aí da série, se inscreva no canal, clique no sininho, deixa um comentário aí se possível, beleza? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!